Bom dia, o meu nome é Flávio Mateus, acho que me estão a ouvir bem. Por favor, tentem dizer alguma coisa no chat, se conseguem me ver a ouvir bem. Ok, pessoal, então vão-me colocando as vossas dúvidas e vou tentando, na medida do possível, responder-vos, está bem? Vão escrevendo e vamos tentar aqui todos juntos tirar algumas dúvidas, está bem? Podem começar quando quiserem. Numa TDD, o sacro roda à direita e a lombar adapta-se a NSR direita. Sim. Se existe perna curta à direita. Se não existe perna curta, como se adapta? Não percebi muito bem a tua questão. Se não houver uma perna curta, o sacro não se adapta de maneira nenhuma, não é? O sacro fica bem. Queres dizer quando é uma falsa perna curta, é isso? Como se adapta a lombar? A lombar adapta-se sempre de acordo com o sacro. Ou seja, se tiveres uma TDD, a lombar vai se adaptar uma TDD, a lombar vai se adaptar numa NSR direita, à exceção de L5. L5, segundo a teoria, é que pode rodar ao contrário. Normalmente roda ao contrário, a não ser que haja um tropismo das carrilhas articulares. Não sei se respondi à tua questão. Conseguiram perceber a dúvida? Ou seja, a lombar adapta sempre igual que o sacro. Ou seja, para onde o sacro posterioriza, a lombar também posterioriza, à exceção de L5. E quem faz isso é o psoas ilíaco. Lesão intraóssea do sacro. Se nos dizem que estamos... Não consigo... Se nos dizem... Lesão intraóssea do sacro. Se nos dizem que estamos perante uma lesão intraóssea direita do sacro, que lesão está à direita? A flexão por via traumática ou a extensão por via postural. É sempre a flexão. A nomenclatura de uma lesão intraóssea é sempre feita pela flexão. Em princípio, uma lesão intraóssea não é traumática. Uma lesão intraóssea é dada por uma posição escoliótica que vem de infância, normalmente. Okay? É sempre a flexão é que dá o nome à lesão intraóssea. Respondendo ainda mais um bocadinho, a nomenclatura é dada pela flexão. Contudo, o que vai provocar depois a tração dural é o outro lado, ou seja, o lado em extensão, porque o IL baixo vai ser do lado contrário. Não sei se me faço entender. Ok? No caso que tu perguntas, uma lesão intraóssea direita será o estado de flexão, vai ser do lado direito. No teste de Gillet vais ter todos os polos bloqueados. E vais notar que do lado direito está mais saliente a palpação, porque o sacro faz mesmo um movimento de flexão de um dos lados. Percebeste, Rudi? Ora, aqui o bislapa ainda na TDD. A adaptação à perna curta, a lateroflexão, a para que lado? Para o lado contrário. A lateroflexão será para o lado contrário, não é? Se tens uma TDD, tens uma perna curta direita. A coluna vai rodar desse lado e do outro lado há uma lateroflexão, porque é sempre uma NSR. Numa NSR há sempre uma rotação de um lado e uma lateroflexão do outro. Né? Numa TDD tens uma NSR direita, logo tens uma lateroflexão esquerda. Sim. Respondendo aqui ao João, L5, em teoria, atenção que isto é em teoria, porque na prática depois não é assim, L5 adapta sempre ao contrário das restantes lombares. A não ser que existe tropismo. E eles às vezes no exame gostam de fazer essa... Nas opções vais ter opções com tropismo das carrilhas articulares, sem tropismo das carrilhas articulares. E tu tens que ter essa atenção. Qual é a opção que está mais certa? Mas se não disser nada, L5 adapta ao contrário devido aos ligamentos iliolombares. Se
tiver lá uma opção em que ponha os ligamentos iliolombares, ainda está mais correta, porque são os ligamentos iliolombares que depois acabam por tracionar L5 numa torção contrária. As restantes vértebras, como não têm ligamento ilolombar, vão se adaptar conforme o sacro. Okay? Para o João, e numa lesão de RS direita de L5, como se adapta o sacro? É ao contrário. Embora duvido que te ponham esta questão, porque uma lesão de uma vértebra lombar não te vai permitir uma adaptação do sacro, certo? Mas pela lógica, uma coisa leva à outra. É sempre ao contrário. Quem se adapta é sempre L5 em relação ao sacro e não a vértebra, e não o sacro em relação à vértebra, ok? Essa questão não te vão colocar, de certeza. Estou aqui a ver o João. Há um caso clínico que fala em pessoas em hipertonia excêntrica no ilíaco anterior, consequente da perna curta. Sim. Podia explicar todo o mecanismo da adaptação TDDL5 NSR, musculatura espasmada, etc. Ok. Então, eu vou tentar explicar a adaptação que ocorre a uma perna curta direita. Vou tentá-lo fazer no Paint. O jeito para o desenho não é muito, mas espero que consigam ver. Então, se tivermos aqui o sacro, vamos ver isto aqui. Temos o sacro. Numa perna curta direita, toda a gente está a ver, toda a gente está a ver o desenho. Não sei se está para baixo, assim. Ok. Toda a gente está a ver o desenho. O Ângelo respondeu sim, é isso? Boa. Então, numa perna curta direita, deixa-me tirar aqui para o lado, vamos ter uma caída do sacro e do ilíaco desse lado. Ou seja, vamos ter um ilíaco anterior direito e, e o sacro vai compensar mirando a perna curta. Ou seja, daqui do lado esquerdo vai ser anterior e aqui vai ser posterior. Pela mesma lógica, aqui vamos ter um ilíaco posterior. Do lado da perna curta, ou seja, do lado direito, o psoas ilíaco vai ficar em excêntrico, ou seja, vai ser puxado para a frente. Okay? Aqui temos o psoas ilíaco excêntrico. Okay? E aqui vamos ter um psoas ilíaco num estado concêntrico, que está a conseguir colocar o ilíaco esquerdo posterior. Ok? Ilíaco anterior, ilíaco posterior. Como vai adaptar a lombar? A lombar vai adaptar de acordo com o sacro. Ou seja, se o sacro aqui adapta em anterior, a lombar vai fazer o mesmo. Ou seja, vamos ter uma NSR direita. Vai rodar na mesma para a direita. À exceção, então, como falámos há pouco, de L5. Que se não houver tropismo, pode rodar ligeiramente pela tração dos ligamentos iliolombares para a esquerda. Se temos uma NSR direita na lombar, automaticamente vamos ter que compensar essa NSR. As NSRs são sempre compensadas pela lateralidade. Neste caso, temos uma lateralidade esquerda. Então, vamos ter que compensar com uma lateralidade direita e uma rotação esquerda. Ou seja, aqui na lombar vamos ter uma direita. Na dorsal vamos ter uma NSR esquerda. Certo? Se temos uma NSR esquerda na dorsal, temos uma lateralização direita, né? Então, as cervicais vão ter que compensar essa lateralização direita, fazendo uma lateralização para a esquerda. O problema é que as cervicais,
pelas apófises unciformes só podem cumprir a segunda lei. Então, se elas fazem uma lateralização esquerda, vão também ter que rodar para a esquerda. Então, vamos ter lesões do tipo ERS, esquerda na cervical. Ok? Depois, embora não seja para vocês, não sei se isso depois faz questão, é mais a partir do 5º ano, quem vai compensar isto vai ser a charneira de cima, a charneira cérvico-occipital, que ao termos uma ERS esquerda, o axis vai fazer uma rotação ao contrário, ou seja, vai fazer uma rotação direita. E o occipital do lado direito sobe, o occipital do lado direito sobe e o atlas vai fazer uma lateralidade para o lado sobe para o lado direito. Toda a gente percebeu bem? Pode repetir novamente axis e atlas. Sim. Então, chegando à cervical. Na cervical, então, fizemos uma lateral... Deixa-me ver se eu consigo mostrar melhor. Ok. Na cervical, então, fazemos uma lateroflexão esquerda e rotação esquerda. Então, no atlas e no axis, o que se vai compensar já não é a lateralidade, como é ali, já é a rotação. Então, se fizermos uma rotação esquerda, o atlas tem que fazer uma rotação direita. Perceberam? O axis, desculpa, o axis. O atlas. Se vamos depois fazer, o occipital vai ficar alto, do lado direito. Logo, se vocês, e isto ainda não percebem a mecânica, mas se nós fizermos alto deste lado, do lado direito, nós fizemos alto deste lado, o atlas tem que migrar para ali, para o outro lado. Ou seja, levanta do lado direito e o atlas também vai fazer a lateroflexão para o lado direito. Isto tem a ver com os ligamentos atlanto-occipitais, mas isso vocês vão perceber para o ano. Não é preciso complicar muito. Percebeste, Joana? Ótimo. Ângelo, nas torções do sacro, qual é a lateroflexão que este faz? Nas torções do sacro. Ok. Isto, eu também não consigo perceber muito bem esta questão porque também não me encaixa muito na cabeça. Mas, supostamente, onde é que estão os apontamentos de sacro, Nick? Eu vou só buscar os apontamentos de sacro, está bem? Para vos tentar explicar. Porque isto só interessa em termos teóricos, porque em termos práticos interessa a torção. Ele inclina sempre, ele, em termos teóricos, inclina para o lado contrário à torção. Está bem? Se eu queria-vos tentar explicar... Ok, empresta isso. Percebeste, Ângelo? Ok. Não sei se assim vai ajudar. Conseguem ver o sacro? Ok. Se este faz... Ora bem, isto terá que ser ao contrário. Não consigo. Não consigo porque ali aparece sempre a imagem contrária do que eu estou a fazer. Isto baralha-me a cabeça. Desculpem, eu estava a tentar fazer com desenho, mas a imagem é completamente distorcida ao contrário. Mas perceberam? Ângelo, percebeste? Para Agostinho, o contrário não me faz sentido que a SEB se adapte em torção direita. Por exemplo. Porque quem faz a adaptação da SEB não é a lateroflexão. É o baixar do AL. Ok?
Quando tu tens uma TDD, há uma parte, o IL baixa, certo? É o baixar que vai tracionar a dura, não é a eletroflexão. Okay? Por isso não podes olhar para a eletroflexão como sendo a causa da tensão dural. Toda a gente percebeu a adaptação a uma perna curta, embora o desenho não seja muito bom. Outra coisa que pode gerar confusão, e vou-vos explicar, porque antes de chegarem ao quinto ano começam a ouvir falar e podem não perceber, que é, então se numa perna curta direita temos uma TDD e vamos ter um occipital superior, postero-superior, certeza que já ouviram isto, porquê que dizemos que existe uma tração dural? Porque membranosamente o occipital vai estar inferior, mas estruturalmente ou posicionalmente ele vai estar postero-superior. Ok? Por isso vocês podem definir membranosamente e estruturalmente. Ok? Mais dúvidas, por favor? Estava a ver aqui uma questão que acho que ainda não respondi, que é, nas torções do sacro, os ilíacos respeitam sempre a biomecânica normal. Existem lesões secundárias. Não percebi muito a questão das lesões secundárias, mas deves estar a perguntar entre se é traumático ou se não é traumático. Se é traumático, é traumático. Podes ter um sacro anterior e um ilíaco anterior. Podes ter um sacro anterior e um ilíaco posterior, porque o traumático nunca respeita a biomecânica. Nesse caso, tens que avaliar. E nesse caso, eles também não te vão colocar a questão, porque em termos teóricos tu não consegues saber. Se é que é isso que queres dizer com lesões secundárias. Aqui uma questão nova do Agostinho. No caso de haver uma lesão primária, os ilíacos as torções do sacro, os ilíacos respeitam sempre a biomecânica normal, mas isso em lesões secundárias. No caso de haver uma lesão primária, os ilíacos seguem essa mesma regra. Conseguiste perceber a minha explicação? Numa lesão traumática, não há regras, basicamente, ok? Continuação assim, percebi. Ok. Mas isso também não te vão colocar a questão, porque tem que haver uma teoria, e a teoria vai ser sempre a adaptação normal. Na tua prática clínica que tens que avaliar. Aliás, na tua prática clínica podes ter tudo. São coisas teóricas só para te obrigar a raciocinar. Vamos lá, malta, mais questões. Se ainda fizeram questões de sacro. Aqui mais uma. Ângelo. Como adapta o útero a uma lesão sacra? Ângelo. Pitbull. É o meu cão. O útero vai sempre adaptar pela tensão dos ligamentos uterosacros. Ou seja, se tu tens uma TDD, vais ter uma lateroflexão do sacro para o lado esquerdo. Se tu tens uma TII, vais ter uma lateroflexão para o lado direito, por causa dos ligamentos uterosacros. Não sei se estás a ver a imagem do ligamento, mas se tu tens uma TDD, o ligamento, se tu tens uma TDD, o ligamento uterosacro do lado esquerdo vai tracionar o colo do útero e ele vai ser obrigado a inclinar para o outro lado, né? Para o lado esquerdo.
Percebeste, Ângelo? Boa. ATM, está tudo bem? Toda a gente percebe dos casquilhos, eles costumam perguntar muito essa parte. Letroversão e outras em letroflexão. Mas algumas vezes falam em letroversão e outras em letroflexão. Não, é igual. Tu aí não consegues avaliar. O que te interessa é a parte da lateralidade e, uma vez que é uma torção TDD, em princípio será sempre em anteversão. Entendes? Agora, depois se ele está mais em anteversão ou em inclinação lateral, é igual. Depende da opção que está lá. Está bem? Não... Isso só mesmo colocando a mão e tentando avaliar. Percebeste, Agostinho? Outra coisa que eu vos queria falar é que estudem também um bocadinho a parte dos testes, tanto os testes como as técnicas. Ultimamente nos exames eles têm feito muitas questões sobre a parte prática, não é? Para saberem se vocês sabem muito bem. Eu dou-vos um exemplo. Imaginem, para a técnica da petose do fígado, o paciente está em decúbito, né? Em decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, ou seja, eles querem saber, porque nós na prática não conseguimos avaliar todas as técnicas. Então, no exame teórico, eu fui agora dar exame teórico ao segundo ano e quase metade do exame é sobre questões práticas, percebes? Então, tentem em casa imaginar muito bem todas as técnicas para vocês perceberem onde é que colocam a mão, como é que fazem, em que posição colocam o paciente, porque eles fazem muitas questões sobre essa parte, está bem? A mão direita na grelha costal, a mão esquerda vai por baixo para fazer a técnica do fígado. Tentem também estudar um bocadinho essas partes, ou seja, não se concentrem em saber só uma técnica para cada lesão ou para cada problema, porque normalmente nós no exame dizemos para eleger as técnicas, mas eles na teoria também querem perceber se vocês sabem as técnicas todas, inclusive os nomes, que é um bocado chato. Se a minha janela onde eu vejo as questões é muito pequenina. Se ainda não respondi a alguma das vossas questões, porque foram pondo ao mesmo tempo, tornem a repetir a questão, por favor. Toda a gente percebe bem a parte da ATM, dos barulhos. Essa parte também costuma sair muito no exame. Os casquidos. Ok. Então o anjo está a tentar, está a dizer para explicar. O importante para percebermos os casquidos, antes de explicar, é perceber a biomecânica normal, né? Um, a biomecânica normal. Ou seja, quando fazemos quando fazemos uma abertura da boca, numa primeira fase existe uma rotação e só depois existe um deslizamento anterior. E é muito importante perceberem a anatomia do menisco. O menisco é uma estrutura bicôncava e que segue sempre o côndilo. Ou seja, para haver um casquido, tem que haver um desequilíbrio entre o movimento do côndilo e o movimento do menisco. Ou um vai primeiro ou o outro vai depois. E é na passagem de um pelo outro que vai haver o barulho, ok? Agora, se vocês ao abrirem a boca e logo no início da abertura há um barulho, significa que o côndilo está muito anterior. Ou seja, ele, como foi muito rápido, foi muito mais rápido que o menisco, passou logo pela parte anterior do menisco e faz o primeiro barulho. Nesse caso,
significa que o menisco está muito atrasado e que, em princípio, haverá um espasmo do pterigodeus externo, da parte inferior, que é a parte que está no côndilo. Se for tardio, ou seja, se vocês conseguirem abrir a boca, não houver e só no fim é que há, significa que o côndilo estará posterior. Ou seja, haverá algo que fixou mais o côndilo, normalmente será o temporal, a ás do temporal, que faz com que o menisco vai primeiro e depois então é que vai o côndilo e vai passar na parte de trás, do menisco e faz o barulho, ok? Mas só abrir a boca, mas também não só abrir a boca, mas também a fechar, sim. Mas também a fechar porque depois vem em movimento oposto. Mas concentra-te na parte da abertura da boca, que é mais fácil para saber. Por favor, coloquem outra vez as questões, porque se houver questões porque eu ainda não respondi, coloquem-nas outra vez, está bem? Porque eu estou a ver mesmo uma coisinha muito pequenina e se calhar sou eu que sou a zelha, não consigo abrir melhor isto, mas justifico que qual a explicação e que conclusões devemos chegar com o teste de Deffel? Tá, agora fizeste uma pergunta difícil, porque isso é um teste quiroprático e eu não domino muito bem esse teste, mas posso tentar ajudar vendo aqui os apontamentos. Tens aí os apontamentos de destaque? São estes? Basicamente, o teste de Derfield serve para tentar perceber se o ilíaco está posterior ou não está posterior, ou se tens encurtamento ou não da perna. Então, quando começas a fazer o teste, vais tentar perceber se a perna encurta, quando dobras, estás em decúbito ventral, quando dobras, se a perna encurta ou não. Ou seja, ele é negativo se não existir mudança e ele é positivo se existir a mudança. E isso indica-nos qual é o lado da lesão, não é? Ou seja, a perna que fica mais curta é onde está a lesão. Uhum. Mas o teste de Derfield é um teste quiroprático. Não sei se vai sair no exame. Não me recordo que esse tipo de teste saia. Ele é puramente decorado. Eu já te vou tentar explicar melhor o teste. Estou só aqui à procura dos meus apontamentos.
Alguém me consegue dizer qual é a página em que isso está? De sacro? É assim. Basicamente, o que o teste quer dizer é que se tu tiveres uma perna curta, ou seja, quando está na posição 1 e a posição é curta, e vais para a posição 2, ou seja, dobras os joelhos e ela permanece curta, tens um ilíaco posterior desse mesmo lado. Não, não vejo mais nenhuma. Por isso, será lógica que o sacro do mesmo lado esteja anterior. Pela adaptação, que é sempre ilíaco posterior, tens o sacro anterior. Pensei que isso já nem se dava, o teste de Derfield, porque é um teste, não é um teste osteopático, é um teste quiroprático. Mas se fizeres questões de tentar saber mais um pouco, eu vou estudar o teste e depois eu envio-te o mail. É só deixares-me aqui o teu mail, está bem, Agostinho? Ângelo. Mas basicamente o que tens que entender é, tens uma perna curta, deitas o paciente de barriga para baixo, tens uma perna curta, né? Se fizeres flexão e a perna manter-se curta, tens um ilíaco posterior. Tens disfunção desse lado. Julgo que não seja muito mais que isso, mas não tenho certeza, porque eu nunca usei esse teste na minha vida. Só estudei quando andava no quarto ano e até pensei que isso já tivesse saído dos apontamentos. Aliás, das cadeias lesionais já saiu. Nas cadeias lesionais antigamente, se tens acesso a algumas cadeias lesionais antigas, no quinto ano, quando estudei, tínhamos muitas, ainda aparecia muito o USB Plus, o USB menos, o Derfield, e agora nas novas cadeias que eu já tive a oportunidade de servir de assistente, já nunca aparecem essas coisas. Portanto, também não deve aparecer no exame. Ângelo, conseguiste perceber alguma coisa do Derfield com o que eu te expliquei? Respondendo ainda à questão do João, numa adaptação, o que é que acontece numa adaptação de uma RS direita de L5, o que é que acontece ao sacro? Pela mesma explicação, se os ligamentos ilolombares conseguissem tracionar o sacro, devia se adaptar ao contrário. Mas isso não acontece, porque quem é adaptativo é sempre L5. L5 adapta ao sacro e não podemos dizer que o sacro se adapta a L5. Mas se aparecer em termos teóricos, adapta ao contrário, pela mesma explicação dos ligamentos ilolombares. Entendeste, João?
aquilo que eu falei da adaptação de L5 em relação ao sacro. João Pinto, eu sei que há uma questão que, pelos vistos, ainda não te respondi, mas eu não estou a conseguir encontrá-la. Será que me podes fazer a questão outra vez? Eu agradecia-te. Ângelo, um casquido a fechar a boca devido aqui. O casquido a fechar a boca é o regressar à posição, ou seja, se tu abres a boca e imagina que o côndilo está anterior e passa por cima do menisco, é natural que ao fechar ele vai ter que novamente saltar pela parte anterior do menisco para se tornar a encaixar, ok? Mas a melhor forma de avaliares é concentrar-te na abertura da boca. Mas no fecho vai sempre fazer, porque imaginando que o côndilo, o menisco é uma coisa assim, né? Ao passar, se há um momento em que passa, na volta ele vai ter que tornar a encaixar. Ou seja, sempre, quase sempre que há um casquido na abertura, vai haver no fecho quando se torna a encaixar. Ok? Quer seja pelo encaixar do côndilo, quer seja pela tração dos frenos do menisco, que vão tornar a pôr o menisco no sítio. Eu agradecia que o João Pinto tornasse a fazer a questão, está bem? Que eu não consigo encontrar. Exatamente, Ângelo. É isso. É ao contrário. Quando é no fecho, é ao contrário. Sim. Ok, estou aqui a ver uma questão que a Catarina me enviou. Pelos vistos eu não consigo encontrar. Há algumas questões que não devem estar a chegar ou algo do género. Que é, não percebo porque numa musculoenergia de uma TDD, ao elevarmos as pernas do paciente em direção ao teto, estamos a corrigir a inclinação. Isto porque provavelmente, João, estás-te a concentrar na base sacra e tens de concentrar no AIL. Ou seja, ao elevares a perna, estás a corrigir o AIL. Alguma dúvida? Alguma dúvida que apareça, podem apontar o meu e-mail. Vou fazer as perguntas do pessoal. Sim, Ângelo, bora lá. Como se adapta a sebe a uma torção posterior? Uma torção posterior de quê? Do sacro? Como se adapta a sebe a uma torção posterior do sacro? Assim, em princípio, as adaptações que te vão dar para uma torção, para que haja uma adaptação da sebe, são as torções anteriores. De qualquer forma, se aparecer alguma questão de uma torção posterior, tem a ver sempre com o AEL. Ou seja, por exemplo, se tens uma TVI, o AEL baixa do lado direito. Portanto, vais ter uma tração dural do lado direito, que faz com que haja uma torção esquerda da sebe. Vocês têm que ver sempre, para ver a adaptação que vai chegar ao crânio, não têm que olhar ao que acontece na base, têm que ver o que acontece nos AILs, né? Se houver uma torção posterior,
há sempre o AEL que desce. E esse é que vai fazer a questão. Só que, se forem a ver, só nas instruções anteriores é que há verdadeiramente descida do sacro. Então, é nessa descida do sacro que vai chegar lá acima. Numa torção posterior, há subida. Portanto, é muito difícil que, ao haver subida, vá fazer uma adaptação em cima. Porque não há, além da pequena inclinação que possa haver, não há tração dural. Fiz-me entender? Nos apontamentos diz que quando existe uma congestão arterial, a temperatura local aumenta. Não devia descer pela estagnação do sangue? Não, aumenta. O sangue vai ficar todo ali naquela parte. O sangue está sempre a uma temperatura mais ou menos constante. O problema é que nós só temos 5 litros de sangue para o corpo todo. Se o sangue fica concentrado num sítio, é natural que o resto do sítio fique mais frio e naquele sítio esteja mais quente. Não porque a temperatura do sangue aumentou, não, mas porque está mais concentrada naquele sítio. Perceberam a explicação que eu tentei dar do sacro, das torções posteriores? Quais as zonas mais móveis do intestino grosso? Essa é uma pergunta mais difícil. Mas isso porque aparece em alguma questão dos exames? Mica, sabes, há alguma questão que diga quais são as zonas mais móveis do intestino grosso? As zonas mais móveis do intestino grosso. São as zonas mais móveis. É sério. Ok. É transverso. Uhum. Mais. Sim, será sempre o cólon sigmoide, porque é aquela parte final. Ou seja, as zonas, temos que pensar um bocadinho ao contrário. As zonas que serão menos móveis são aquelas que estão atadas aos ligamentos, ou seja, os cólicos são as menos móveis, e as zonas que não estão com tanta aderência serão as mais móveis, sobretudo o cego, o sigmoide e o cólon transverso, porque o cólon transverso está a boiar no epíplo maior. Ok? Todas as zonas, sobretudo os ângulos, são as zonas menos móveis. E os cólonos ascendentes e descendentes também não são muito móveis porque estão ligadas pelas faixas de toldo à parte do peritoneu posterior. O meu mail é ftmateus@gmail.com. Podem-me fazer todas as questões. Se eu não souber responder, eu tenho o contacto hum, de muitos professores da OM e acabo por tentar fazer a questão a eles e dizer-vos com clareza qual é a resposta. Podem mandar as perguntas para lá que eu vou abrir o meu mail, ok?
ftmateus@gmail.com. Respondendo ao João Paulo Torres, nas novas normas, numa perna curta adapta sempre numa TDD ou numa TII. Embora, se for uma pequena perna curta, possa fazer uma extensão unilateral. Mas, para o François, as novas normas são quase de certeza que adapta sempre, o sacro mira sempre a perna curta. A extensão unilateral é quase só teórica. Okay. Para responder à pergunta da Joana, quando temos uma TDD, o que vai acontecer à SEB é que o teu occipital, membranosamente, vai ser tracionado. Então, se o occipital do lado direito desce membranosamente, o esfenoide sobe do mesmo lado. E então tens uma torção direita da SEB. Se falares em termos occipital ósseo, o occipital vai estar postero-superior. Mas isso é a adaptação que vai acontecendo em termos vertebrais, aquela que expliquei há pouco. Entendido, Joana? João, em termos teóricos, sim, pode acontecer. Em termos práticos, é impossível isso acontecer. Uma SEB gerar, só se for uma lesão de uma criança, de infância. Normalmente, o que pode fazer uma lesão descendente é uma lesão intraóssea. Uma SEB em torção, em termos teóricos, é só fazeres o raciocínio ao contrário. Pode calhar em exame, sim. Ou seja, se tiveres uma SEB em torção direita, vais ter uma TDD e vais ter uma lateralização esquerda do útero. Isto em termos teóricos. Em termos práticos, mais difícil. Ok, estou a ver aqui a questão do Rui. A questão eu vou ler para todos tentarem perceber, que é: eu apontei no seminário de Sacro que este se move em segundo a lei de Freyat, nas torções, mas depois li o contrário nos slides. Podia esclarecer-me? É segundo a segunda lei. É segundo a primeira lei, porque o sacro faz sempre o contrário, ou seja, se ele trouxe anterior de um lado, faz letroflação contrária. Primeira lei, ok? Aquilo que apontaste no seminário não está bem. Em relação à segunda questão, o Rui faz a questão de se é possível ter apenas uma anteflação. Sim, é possível. E como diferenciamos isso da anteversão?
A única forma de conseguires diferenciar uma anteflexão de uma anteversão é fazendo o toque via vaginal. Ou seja, se tu metes a mão na barriga e sentes que há uma posição anterior e a mão que está interna, o colo do útero está perfeitamente normal, tens uma anteflexão. Ok? Espero que tenha esclarecido. Podes ter, por exemplo, só uma anteflexão se não houver nenhuma torção do sacro, mas se tiveres uma ptose e o intestino cair sobre o útero, ele vai fazer uma anteflexão e não há uma anteversão. E isso só consegues diferenciar via interna, porque o colo do útero vai estar precisamente igual, porque só a parte superior caiu, mas o colo do útero permanece igual. Então tu, com a mão superior na barriga, sentes uma zona mais dura porque o útero está anterior, mas quando metes a mão via interna, o colo do útero está perfeitamente no sítio. Espero que tenha esclarecido, Rui. Podem continuar a enviar as questões para o meu e-mail. Talvez se torne mais fácil. Vou ler a questão do João. Na prática, se tivermos um lateral strain, começamos sempre por tratar essa urgência, depois estrutural da cadeia, de seguida crânio outra vez e no fim visceral. É essa a ordem de tratamento? Sim, se, por exemplo na cadeia te disser que houve uma pancada lateral e que efetivamente tens um lateral strain, sim, deves começar por tratar o lateral strain. E depois fazes o estrutural da cadeia, exatamente, e de seguida vais ao crânio para libertar, por exemplo, o ARP ou algo assim, e depois o visceral. Está correto. Questão da Maria Carolina Tavares. Na inclinação direita do tronco, a base sacra direita anterioriza. O que acontece ao ilíaco direito? Posterioriza. É? Nós fizemos uma inclinação lateral direita, a base sacra anterioriza, e existe uma posição posterior do ilíaco. Não podemos dizer que ele posterioriza, mas existe uma posição posterior, porque o sacro e o ilíaco adaptam sempre ao contrário, em termos biomecânicos. Respondendo à dúvida da Joana Rita Antunes, ela pergunta em relação à adaptação da SEB e do occipital em relação a uma TDD. Ela depois pergunta se ao testar vamos conseguir separar essas duas opções, adaptação estrutural e adaptação membranosa. Claro que sim, porque tu vais ter, mas isso tens que esperar pelo quinto ano. Vais ter testes para perceber como é que está o occipital e vais ter testes para tentar perceber a tração dural que está a ser provocada. Não é? Mas isso, quinto ano. O ligamento lombo-ovárico, aqui respondendo à questão do João Paulo Torres, vai de L3 ao ovário. Claro que pode haver sempre variações anatómicas, mas em princípio ao ovário, sim.
Podem continuar a fazer questões para o meu e-mail. Está a funcionar muito melhor. Filipe Lapa, se tivermos de optar por cólon sigmoide ou cego como o mais móvel, podemos dizer que o cego é mais móvel porque o cólon ascendente está menos fixo pela faixa de toldo em comparação com o cólon descendente, certo? Julgo que sim. Julgo que sim, Filipe. Mas posso confirmar isso e depois respondo. Mas acho que sim. Maria Carolina Tavares, em relação à tua questão, falsa perna curta direita, ilíaco posterior direito, L5 rotação direita, NSR esquerda da lombar TI, julgo que está correta a tua cadeia lesional. João Paulo Torres, quanto à tua questão, se no facial, no nervo, no sétimo, toda a componente parasimpática está no sétimo bis, o sétimo faz parte do nervo mediano, podes explicar? Não, toda a componente parasimpática não está só no sétimo bis, também está no sétimo. Ou seja, o sétimo vai formar, o sétimo tem uma rama parasimpática que entra no nervo mediano, juntamente com a componente ortossimpática do, que vai pela faixa da carótida interna e depois vai ao glândulo esfenopalatino. E esse não é o sétimo bis. O sétimo bis depois vai para a parte das glândulas salivares. Está bem? Portanto, tens parasimpático num e tens parasimpático no outro. Mas quem faz parte do nervo mediano é só o sétimo. Não é o sétimo bis. A questão do João Paulo Torres. A prolactina elevada dá ovários poliquísticos, sim. Qual é a causa? Não sei. Não sei responder. Posso tentar pesquisar e depois responder-te. Rudi, subi agora o teu mail. O teu mail é um bocadinho extenso, ou seja, basicamente queres que eu te tente explicar algumas coisas, não são propriamente dúvidas. Se me pudesses ser um bocadinho mais objetivo, eu agradecia. Quanto à relações do ângulo cólico direito hepático e o ângulo cólico esquerdo, elas estão bem explícitas nos apontamentos, não é? Em relação à superfície em L da sutura frontoesfenoidal, qual é a orientação do braço maior?
e do braço menor. A sutura em L é desta forma, né? Faz isto. Ou seja, a sutura maior aqui e a sutura menor aqui. E quanto às contraindicações, a questão é, na semente da OMM não aborda as contraindicações das técnicas, mas são sempre as mesmas. Tumores, fraturas, febre, infecções, sim, são sempre as mesmas, são sempre as mesmas contraindicações. Quanto às. Uma das dúvidas do Rudi é quanto ao sacro. Nas instruções do sacro, as 7 algias e a posição antiálgica. Basicamente, aquilo que tens que perceber é que nas torções anteriores, quem vai irritar S1 é a parte anterior do sacro. Nas torções posteriores, quem vai irritar o plexo é o ligamento. E aí já consegues perceber. Basicamente, depois as posições antiálgicas é, se tu tiveres uma torção anterior, não podes fazer flexão lateral para o mesmo lado, porque senão vais aumentar a anterioridade. Né? Se tu tiveres uma torção posterior, não podes fazer lateroflexão para aquele lado, porque aumentas ainda mais a posterioridade logo. Não podes fazer a lateroflexão para o lado contralateral asiática, porque vais aumentar a posterioridade do outro lado. Tens que olhar sempre para o ligamento, nas posteriores, e para a base sacra, nas anteriores. E assim, se calhar, já consegues perceber melhor, porque o resto nos apontamentos está bem explícito o que é. Espero que com esta dica consigas olhar para os apontamentos com outra clareza. João Paulo, a tua dúvida parece que estás a fazer um bocadinho. A dúvida do João Paulo é: há pouco referiste que uma TDD ou TI do sacro induz uma letroflexão do sacro. É isso ou uma letroversão? É óbvio que se for uma TDD, podes dizer que é uma letroversão, porque ele vai para a frente. Mas falamos mais em letroversão quando estamos a falar do útero, não tanto quando estamos a falar do sacro. Está bem? Basicamente, a maneira mais correta de o falar é uma lateroflexão. Porque uma lateroversão implica uma posição anterior, que numa TDD verifica-se, mas, por exemplo, numa TI também tens uma posição anterior de um lado, mas tens uma posição posterior do outro. Não é essa a nomenclatura. As posições de lateroversão usam-se mais para o útero. Ah, ok. Percebi. Pode acontecer ambas as coisas. O João Paulo pergunta se que estava-se a referir ao outro, e assim já percebo a questão dele. Pode acontecer ambas as coisas, João. Só vais conseguir avaliar isso conforme fizeres o teste via interna. Porque ele tanto pode fazer só flexão lateral, como pode fazer flexão e anterior. Percebeste, João?
Filipe Lapa, estou a ver aqui a tua cadeia. Perante estes dados, como chegamos ao bruxismo? Porque ele logo na cadeia tem a dizer que tem bruxismo. Se reparares. Fiquei sem bateria. Depois, sei que temos que chegar ao V3. O V3 existe porque se tens um problema de bruxismo, tens um problema em termos musculares, né? De masseter, temporal. Quem inerva esses músculos é o V3. E depois existe uma coisa importante, que é C0, C1, tem os mesmos níveis medulares do nervo trigêmeo. Por isso também podes interligar um problema a nível de trigêmeo porque tens um problema em C0, C1. Porque os núcleos motores do nervo trigêmeo são os mesmos em termos medulares. Por isso é que se diz que sempre que tenhas um problema a nível da charneira, C0, C1, C2, também possas vir a ter um problema a nível do trigêmeo. Espero que tenha respondido à tua pergunta, se não, torna-me a dizer, está bem, Filipe? Não sei se, Rudi, ainda estás aí em linha. Em termos de anatomia do osso frontal, não sei se estás a ver a minha imagem. Esta é a orientação dos biseis. Ok? Este e este. Se meteres os dedos assim, consegues ver a orientação. Joana Rita Antunes, a tua questão é muito pertinente. Se o parasimpático do ovário é vago ou sacro, já li os dois. Podes considerar os dois. Porque é verdade, há autores que falam que é vago, há outros que é só sacro. Portanto, não há bem um consenso. Uhum. Bem, Joana, podes considerar os dois. Dupla inervação. Filipe, eu chegaria ao buraco oval e ao bruxismo pela ortodontia de 3 anos, ou seja, muito provavelmente este paciente teria um desequilíbrio em termos das peças dentais, né? E, hum, e isso é que fez com que ele fosse alterando toda a dinâmica e toda a parte do nervo trigêmeo. Mas isso, todas as explicações são possíveis, desde que tenham lógica. Ou seja, não existe quando resolves uma cadeia lesional, não existe uma solução apenas possível. Há várias formas de chegar ao mesmo, desde que saibas explicar. Aí podes dizer que, como o paciente andou em ortodontia durante 3 anos, muito provavelmente tinha problemas de oclusão dental. Então, o constante acerto que ele tinha que fazer em termos de dentes ditou um problema do nervo trigêmeo. Ou posso dizer, se ele tem um problema a nível de C0, C1, também pode fazer com que ele tenha um problema a nível do nervo trigêmeo. Ou seja, há várias formas de explicar a mesma coisa, Filipe. E nenhum professor te vai contar incorreto só porque não é aquela que vem resolvida
que vem resolvida na cadeia. Maria Carolina Tavares. Em disfunções do intestino, as cadeias falam apenas de tratamento do vago esquerdo, o que acontece ao direito. Não há problema nenhum, podes pôr apenas vago. O vago direito também intervém em termos do intestino, embora haja uma maior componente da parte esquerda. O vago direito vai mais para a parte posterior, ou seja, mas a parte posterior do intestino é inervado, do intestino, do estômago, é inervado pelo vago direito. Muito provavelmente nas cadeias fala tem vago esquerdo, porque pode haver um problema a nível do ARP esquerdo. Fui buscar uma ajuda para tentarmos perceber a ala maior e menor do... a ala maior e menor do frontal. Aquilo que eu estava a dizer é que vocês têm que pôr assim, isto. Ou seja, o frontal é isto. A ala maior vai em direção ao nariz. A ala menor vai em direção à cela turca. Estão a ver? Para vocês nunca se esquecerem, façam isto. Ok? Foi a mnemónica que eu aprendi na altura. Conseguem entender? Isto e isto. Ala maior, ala menor. Respondi-te, Ângelo. Obrigado, João. Qualquer dúvida que vocês continuam a ter, podem-me continuar a enviar para um e-mail, está bem? Tenho uma vida um bocadinho ocupada, mas sempre que possível à noite, pelo menos faço questão de vos responder. Em relação à prolactina, João, vou tentar estudar e depois digo se achas que é necessário saber porque que a prolactina dá ovários poliquísticos. Eu vou tentar saber e eu respondo depois. Mais 2 minutinhos, mais alguma questão? Se não, damos por encerrada aqui a nossa aula virtual. Ok, pessoal, pelos vistos não estou a receber mais nenhuma questão. Volto a dar o meu e-mail, ftmateus@gmail.com. Qualquer dúvida podem-me contactar. Aqui mais uma dúvida. Não, é só obrigado. Nada, Joana. Beijinho. Filipe, um abraço. Vai correr tudo bem. E vão com calma, que é o mais importante. Está bem? Qualquer dúvida que também tenham nas questões, tentem perguntar ao professor. Ele não vos vai dar a resposta, mas tenta-vos esclarecer um pouco. Um grande abraço e vemo-nos por aí, está bem? Adeus.